Hoje vamos falar aqui sobre os 30 anos do CISV, o Consórcio Intermunicipal do Vale do Itapecerica. Essa instituição importante na área da saúde, principalmente para oferecer esse apoio, né, de atendimentos especializados, né? Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Marco Aurélio, né? Ele que acompanha boa parte aí dessa história, né? Atuando principalmente na diretoria administrativa do CISV. Um prazer te receber aqui, seja bem-vindo, Marco Aurélio. Bom dia. Bom dia, Flaviano, bom dia, telespectadores, bom dia, internautas. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, né? Um apoio que você sempre nos concede, nos dando espaço. Prazer é meu recebê-lo aqui para a gente poder pontuar um pouco dessa história, né? 30 anos, né, de atuação do consórcio, né, com essa finalidade, oferecer saúde. Né? São 30 anos, né? 30 anos de história e 30 anos não são 3 anos, né, Flaviano? O CISV, ele nasceu em 1995, exatamente no dia 11, foi instituído no dia 11 de abril de 1995. No momento, né, que estavam sendo criado essa ferramenta de trabalho, foi durante o governo do Eduardo Azeredo, e que um secretário de Estado de Saúde, o doutor Rafael Guerra, teve um insight, né, teve uma iluminação de criar uma ferramenta que auxiliasse os municípios, especificamente na área da saúde. Na época, já existiam as associações municipais, né, no estilo ANVI, Associação Municipal das Microrregiões. Aí ele resolveu também fazer os consórcios das microrregiões para atacar naquele momento, né, resolver as mazelas dos municípios que eles tinham em comum na área de saúde. Esse é o grande objetivo, né? O consórcio nasceu com essa finalidade. Hoje, os municípios enfrentam problemas relacionados principalmente à questão hoje, por exemplo, da especialidade médica, e o CISV ele nasceu como uma ferramenta para que os municípios ganhassem essa possibilidade, né? De negociação, de serviço. Compra em escala, né? Porque na verdade, o consórcio ele é um centro de especialidades, porque o consórcio ele atende no sistema eletivo, né? Ele é secundário, é atenção secundária. Então, nós trabalhamos com especialistas. E como eu te disse, naquela época os consórcios tinham nascido na modalidade de associação. Eles não eram públicos, eles eram, em 1995, eles eram administrativos. Assim, era até uma questão meio, vamos dizer, um Frankensteinzinho, em se tratando de área pública, porque nasce o consórcio, que é formado por entes, né, da administração pública, no nosso caso os municípios, porém ele era administrativo privado, né? Ele não tinha concepção pública. E quando foi em 2005, né, ainda no primeiro governo Lula, criou-se a lei, né, 11.107, que instituiu o consórcio público, né? Porque até então ele funcionava, os consórcios todos que foram criados, na modalidade administrativa, né? E como associação. Aí, a hora que viram que a ferramenta era boa e dava certo, falaram, então vamos agora criar a lei do consórcio. E isso foi, inclusive, esse advento foi no governo Lula. A partir daí, né, eles criaram 2 modalidades de consórcio. Consórcio público-direito privado e consórcio público. E é o que veio crescendo ao longo dos anos. Inclusive, hoje nós temos uma valorização, porque não foi fácil, não, sabe? Quando eu ingressei em consórcio, a gente tinha que defender muito o nome de consórcio, a gente tinha que mostrar que a ferramenta era eficaz para que as instituições governamentais comprassem a ideia e investissem na ideia. Porque até então só estavam ali os municípios investindo no consórcio, porque eram eles que faziam a gestão, eram eles que acompanhavam as prestações de contas, e sem muito investimento do governo do estado e tanto de governo federal. Até que nós provamos, né, que a ferramenta valeria a pena ser investida e que era uma excelente ferramenta de gestão, né? E hoje, graças a Deus, a gente recebe investimento do município, investimento do governo do estado e investimento da União.
Esse é um momento muito importante porque foi uma virada de chave, né? O consórcio passou a ter essa possibilidade de receber apoio do dinheiro público, até de emendas parlamentares de deputados, né? Para poder, é óbvio, né? Dar aí uma estrutura de serviço ainda maior para a população. Sim, porque, né, com os municípios a gente tem lá o orçamento original que a gente fala para tocar o exercício fiscal. O primeiro momento, investimento só do município. Aí, quando vem as emendas, é o plus, o algo mais, né? Que você vai fazer uma política mais arrojada em determinada área que você está precisando, e vem as emendas federais. Nós, graças a Deus, já recebemos emendas federais, emendas estaduais várias e emendas do Senado Federal também. Já recebemos emendas da Anastasia, emendas do nosso senador Cleitinho Azevedo, e isso é extremamente importante. Mas nós ainda temos uma luta aí forte, porque nós vamos para Brasília, o ano passado estivemos, agora estamos fazendo a marcha dos consórcios, junto com a marcha dos prefeitos, que é agora em maio, porque nós ainda temos algumas conquistas a serem feitas. Por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos eu mandei inclusive ofício para todos os deputados nos apoiados, nós temos aqui a PEC 05, que é uma emenda da Constituição Mineira, com o objetivo de criar o Fundo Intermunicipal de Saúde, o fundo dentro dos consórcios. E também em Brasília, com a Rede Nacional de Consórcios, nós estamos pleiteando também para receber as verbas federais. Por quê? Hoje, para a gente receber uma emenda de um deputado, nós podemos receber ela diretamente, conta a conta, fundo a fundo, no consórcio. Mas as emendas federais, elas têm que passar hoje pelo o Fundo Municipal de Saúde. Elas não caem direto na conta do consórcio. Então, fica fazendo ponte, né? Ela vem, o deputado manifesta o interesse junto ao município, que ele quer que ela seja direcionada ao consórcio, mas, na verdade, ela cai no fundo. E depois do fundo, para ela chegar na gente, nós temos que ter um teto MAC de média e alta complexidade, que sustente que aquela emenda caia no nosso cofre. Agora, com esse projeto da emenda, tanto na Constituição quanto em Brasília, por lei federal, nós poderemos receber direto, criando o Fundo, né, Intermunicipal de Saúde, que será gerido pelos consórcios. Que passa também a ser uma grande projeção, né? Inclusive a gente estava vendo aí algumas imagens, né, que mostra aí como que essa mudança, né, institucional fez diferença, né? O projeto de ampliação da nova sede faz parte aí desse trabalho de captação de recursos. Essa aí é toda com o governo do estado. Que é uma obra que vai trazer grandes possibilidades até de ampliação de atendimentos. Essa é a ideia, Sim, porque, na verdade, a nossa sede, nós estávamos sufocados na sede pequena, entendeu? O consórcio cresceu muito. Nos últimos 13 anos, nós quintuplicamos a produção, né? Então, aquela sede que foi pensada naquela época que seria suficiente, porque na época também não vislumbravam tanto o crescimento do consórcio como uma ferramenta de gestão, fizemos uma sede pequena. E agora nós estamos ampliando ela está dobrando de tamanho, conforme nas imagens, para poder melhor receber o pessoal. Como nós recebemos pessoas de vários municípios, nós vamos ter aí aqui na frente, nós aproveitamos o imóvel, porque ele era feito no centro, o imóvel é um imóvel regular, ele é um triângulo, e a sede era no centro. Então, nós estamos avançando da sede em 100 metros à frente, com 2 andares, serão acrescidos só 200 metros na frente. Nós estamos abrindo para o lado e para o fundo, e terminando o 2º andar, o que vai transformar uma sede de 500 metros em quase 1.200 metros. Uma estrutura que traz essa perspectiva de ampliação de serviços, né? Sim. Inclusive, logo na chegada, com o advento da gente receber tantas pessoas que vêm de fora, nós teremos um centro de acolhimento, um lugarzinho de acolhimento. A pessoa vai entrar, ela vai primeiro tirar o estresse da viagem, tomar um cafezinho, tomar uma água, para depois passar para a recepção e ser atendido. Então, promovendo a humanização e acolhida no atendimento, que isso é essencial. O CISV, nós somos um consórcio de médio porte, nós não somos grandões, mas
nós temos um foco muito grande na acolhida do usuário, que já chega, né, em uma situação de tratar a sua saúde. Acolher bem, receber bem é fundamental. Paralelo, né, à ampliação da sede, né, foi feita também a renovação da frota de veículos que Sim, faz o sim. transporte dos pacientes, né? Essa aí é uma alegria muito grande, porque é, foi no governo do Aécio, ainda do Aécio Neves, que foi criado o Sistema Estadual de Transporte em Saúde. E é um sistema super interessante, porque o nosso usuário do SUS, ele não tem gasto com nada. Então, ele sai da sua residência, lá no município de origem, vem até o consórcio, sem gastar um centavo, trata a sua saúde e volta. E os primeiros veículos, eles já estavam defasados, já estavam em um estado não desejável dentro do que a gente quer para transportar o nosso usuário. E agora nós recebemos, já de antemão, 12 micro-ônibus novos que já estão finalizando hoje o envelopamento deles, para a gente poder fazer o emplacamento. E são veículos novos, com ar-condicionado, extremamente espaçosos. Eu fico brincando porque esses aí são menores de tamanho do que os atuais. Porém, o interior deles é igual ao Ninho antigamente, ele é mais espaçoso. Por fora ele é menor e por dentro ele é maior, né? Dentro de uma dinâmica nova que foi feita justamente para transportar pessoas em tratamento de saúde, com muito conforto, para chegarem aqui tranquilos, com segurança. Nós transportamos a média de entre 70 a 80 mil pessoas por ano. E olha que transporte não é o nosso fim, né? Não é a nossa finalidade. O transporte, ele é um meio de trazer o usuário para tratar a sua saúde. Da mesma forma que eles vêm para Divinópolis, nós temos 8 ônibus que partem para Belo Horizonte, de vários municípios. Só de Divinópolis nós temos aqui hoje partindo 5 veículos, nós temos de Cajuru, nós temos de Cláudio, nós temos Lagoa da Prata, São Gonçalo. Então, assim, o pessoal, de vez em quando, está em Belo Horizonte e fala, não, mas todo dia eu vejo o carro de vocês. Aí agora vocês verão mais, porque nós passamos a nossa frota de 22 veículos agora para 34 veículos, né? Então, quer dizer, é quase uma empresa de transporte coletivo. A porta de entrada é sempre a unidade básica de Sempre, saúde. É sempre. importante a gente dizer isso, né? Porque o consórcio, ele é um ponto de apoio, vamos dizer assim, para os municípios, né? Então, o paciente chega na unidade básica, precisa, por exemplo, de um atendimento especializado, aí a Secretaria de Saúde daquele município faz um encaminhamento para o CISV. Sim, Né? porque Esse é o caminho. Essa é a dinâmica, porque diferente da urgência e emergência, o atendimento secundário eletivo, ele não conhece o paciente até que ele chegue, entendeu? Porque nós só disponibilizamos vagas. Como nós não temos porta de entrada, a gente disponibiliza a vaga, o município que tem a fila, quem faz a gestão da fila é o próprio município, a gente não interfere, e eles que vão eliminando a fila, né? E mandando os usuários para consultar conosco. Agora, uma coisa importante, né? Que, igual eu te disse, 30 anos não são 3 anos, né? E eu estava me recordando, né, até para vir aqui conversar com você, e eu fiz também um resumo histórico, né? Eu fiz um release histórico desses 30 anos. Nós começamos lá em 1995, o prefeito era Aristido Salgado Santos, foi nosso primeiro presidente e presidente fundador. Depois nós tivemos, na sequência, Domingos Sávio Campos de Rezende, hoje o deputado federal Domingos Sávio. Depois do Domingos Sávio nós tivemos Demetrios Arantes Pereira. Depois do Demetrios nós tivemos Geraldinho lá de Cláudio, Geraldo Ferreira Vaz. Tivemos o Procópio, que na época construiu a nossa sede, Procópio Celso de Freitas, de Conceição do Pará. Depois do Procópio nós tivemos Anjo Roncalli, de São Gonçalo do Pará. Tivemos Adalberto Fonseca, lá de Cláudio. Depois do Adalberto, nós tivemos Vladimir Azevedo. Depois do Vladimir, nós tivemos Toninho André de São Gonçalo do Pará. Tivemos depois, na sequência, Zezinho, José Rodrigues Barroso de Araújo, de Cláudio. Depois do Zezinho, nós tivemos Carmo do Cajuru com o Edson de Souza Vilela.
Depois do Edson Souza Vilela, nós tivemos Itapecerica, que foi o Teco, o Willer Rodrigues Reis, e depois do Teco, nosso 13º e atual presidente, a quem eu mando um abraço aqui, o meu patrão, meu chefe hoje, Gleidson Gontijo Azevedo, de Divinópolis. Então, nesses 30 anos, nós tivemos aí 13 gestores, porque teve alguns que repetiram, outros ficaram só um mandato, mas é uma história bonita, uma história que merece ser contada. Aí algumas pessoas me perguntaram se a gente não faria comemoração agora, né, pelos 30 anos. Nós resolvemos guardar essa data para fazer junto com a nossa inauguração da sede, assim que a ampliação e a reforma da sede ficar pronta. A gente tem expectativa de terminar em novembro e depois aparelhar, equipar. Aí nós vamos fazer também a comemoração dos 30 e também a inauguração da sede com a entrega de um certificado àqueles que contribuíram com a nossa instituição nos últimos 30 anos. Porque, até por questões de economia e melhor proveito do recurso público. A gente faz um 2 em 1. A gente faz uma festa melhor e a gente aproveita também para valorizar e economizar o recurso público, que esse é sagrado. E é uma história cronológica muito legal, porque cada um aí, com a sua particularidade, foi deixando um legado, né? Você citou a questão da fundação, inauguração da sede, ampliação de serviço, porque o CISV tem se transformado ano a ano numa grande referência, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, hoje a telemedicina, que começou lá no CISV, né? Também. E hoje já existe aí discussões, o consórcio intermunicipal, o CISUR-Oeste, né? Tem essa pretensão de fazer a implantação da telemedicina na UPA, que é a porta de urgência e emergência. Há muitos vereadores, né, e algumas lideranças políticas, a gente cita aqui o Rótio Zé Milton, por exemplo, fala que é um serviço extremamente importante também para a atenção primária. Muito. E o CISV está sendo hoje uma referência. Inclusive, a nossa empresa, a L2D, que faz a nossa prestação de serviço da telemedicina, ela é de São Paulo, ela já está com o SISUS. Elas já têm um atendimento pediátrico na UPA, através da telemedicina. A telemedicina, o pessoal, no início, né, como é uma mudança, é uma cultura nova, né, você está mudando um paradigma, às vezes eles ficam olhando assim, será que isso funciona? Na telemedicina, a única coisa que ela não tem na medicina, na consulta convencional, é o toque da mão. Mas aquele toque, a hora que você entra para fazer a consulta na cabine, ou seja, no consultório, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele já fez toda a análise, ele já aferiu sua pressão, a glicose, ele já te preparou para você ir conversar com o médico. E ele já recebe toda a sua realidade de saúde, seus exames, aí ele já tem ciência. Quando ele abre a consulta, ele já sabe as questões da sua situação de saúde e dos seus exames. E uma coisa que eu acho que ela tem um ponto muito importante, porque uma consulta na telemedicina, ela entra entre 20 e 30 minutos. E não são todas consultas presenciais que têm uma duração dessa. E o médico, ele está ali com toda a atenção, pronto para ouvir. Inclusive hoje, os grandes hospitais de São Paulo, os planos de saúde de São Paulo, né? Albert Einstein e outros, eles já estão adotando, em alguns casos, um procedimento. Antes de você precisa de marcar uma consulta, eles já vão e te passam na telemedicina, sabe? Até para acelerar. Eles já te fazem uma consulta na telemedicina e analisam a possibilidade e necessidade de encaminhar para um presencial. Até mesmo porque a telemedicina ela serve também como triagem, porque às vezes você manda um usuário para a neuropediatria e você queima uma consulta, que o médico já constata que não é caso de neuropediatria, é psiquiatria, entendeu? Então, hoje, a grande ajuda nisso, como o presencial ele é um investimento maior, ele é mais difícil, a telemedicina ajuda em fazer esse processo de triagem. Para as pessoas poderem entender, né, ela abre grandes possibilidades. Vou pegar um exemplo simples, né, a neuropediatria, que o Marco Aurélio citou. Você tem pouquíssimos profissionais, né, que atuam aqui na cidade de Divinópolis e na capital mineira também. Agora, quando você vai para um grande centro igual São Paulo, você tem várias possibilidades. Essas empresas, né, que oferecem esse serviço em parceria com o consórcio e com outras agentes públicos também,
ele faz esse elo, né? Essa ligação da instituição com os profissionais nesses grandes centros, através da telemedicina. Sim, e vou te falar que o nível dos profissionais dentro da telemedicina, primeiro, que eles têm RQE, eles têm, né, fizeram residência. Segundo, são médicos conceituados. E também a facilidade da telemedicina é que o médico, por exemplo, ele está em São Paulo. Quando ele trabalha com a telemedicina, do próprio consultório dele, ele abre um link e já entra atendendo a clientela da telemedicina, entendeu? Então, ele não precisa sair da sua base, do seu consultório, para ir até uma empresa de telemedicina para fazer o atendimento. É um link, é online, aonde ele estiver, até na residência dele, no dia de folga do consultório, ele pode estar atendendo a telemedicina. É só entrar no link e atender, entendeu? Então, a tecnologia, nós temos de utilizar dela, né? A tecnologia existe e jamais com ideia de substituição de forma alguma. A telemedicina para nós, a nossa consciência é de que ela é um suporte, ela é um apoio para aquelas especialidades que no momento estão em dificuldade de ter profissional presencial. Nós não temos intenção nenhuma em substituir e principalmente dirimir a questão do atendimento presencial. Nós queremos mais. Abrimos sempre credenciamento, convocando para presencial, e vou abrir um agora também, né? Agora nós temos uma meta aí de atacar a fila da colonoscopia. Nós tivemos como presente de aniversário uma notícia muito boa, que nós zeramos a fila de endoscopia. Endoscopia, que antigamente era um tumulto, uma dificuldade muito grande, ela já está zerada, teste ergométrico já está zerado. Estamos lutando para zerar também ultrassonografia, e uma que nós queremos agora, com prestadores novos aí que estão chegando na cidade, é a colonoscopia. Se podemos dizer que tivemos coisa boa na pandemia, a telemedicina é uma delas, né? Sim, é um saldo positivo aí da pandemia, porque até o governo entendeu a importância dela, legalizando, né? Hoje existe a lei que legaliza a lei da telemedicina. Isso é Ela foi publicada em 2021, né? É uma legislação, inclusive foi ainda no governo Bolsonaro, em 2021. E hoje Divinópolis sendo aí uma referência, né? Um pouco dessa história de 30 anos, né? Que começa a ser escrita a sua continuidade com essa expectativa da ampliação aí da nova sede, né? É claro que o Marco Aurélio vai voltar em outras oportunidades para a gente poder falar um pouquinho sobre a perspectiva que essa ampliação traz, né? Primeiro, queria agradecer a sua presença aqui no programa, parabenizar você pela atuação aí à frente do CISV, né? Trazendo aí esse resultado efetivo em saúde. Flaviano, eu agradeço a você, a toda a equipe do Sistema MPA. E quero deixar aqui, nesses 30 anos, agradecimento a todos os prefeitos dos nossos municípios consorciados, aos secretários municipais de saúde, que depositam na gente toda a confiança, aos nossos colaboradores, que estão sempre aguerridos junto de nós, senador Cleitinho Azevedo, os deputados federais, deputados estaduais, vereadores dos municípios consorciados e principalmente os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis, que graças ao Instituto da Emenda Impositiva sempre nos estão lembrando do CISV, estão enviando as emendas impositivas para o nosso consórcio. Agradecer a todos, porque é aquilo que eu te falo, andorinha sozinha não faz verão. Nós estamos juntos, né? E eu acho que esse jargão do senador Cleitinho Azevedo e do Gleison, ele é um jargão extremamente importante, porque as coisas acontecem porque nós estamos juntos. Essa é a presença do Marco Aurélio ao vivo aqui no programa. Muito obrigado pela presença, né? E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa é só acessar o portal.